Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, quarta-feira, programa ao vivo. Portanto, daqui a pouco você, telespectador, telespectadora, poderá mandar suas perguntas, poderá fazer seus questionamentos, poderá nos contestar, porque aqui nós não somos dono da verdade. E o assunto de hoje é educação. Não exatamente educação no sentido lato, porque é uma discussão abstrata que não acaba nunca, desde lá do Aristóteles, e nós não chegamos a conclusões. Hoje nós vamos focar a educação na figura do professor, porque o dia 15 de outubro, ontem, é o dia do professor. Essa data, ela teria, consta, origem lá num gesto de Dom Pedro I, quando ele criou o sistema público de educação no Brasil, mas foi efetivamente incluída no calendário e é um dia de folga, digamos assim, feriado, ponto facultativo para os professores, por um ato do presidente João Goulart, grande presidente João Goulart, que não só concedeu esse feriado aos professores em reconhecimento à sua atividade, como criou o 13º salário e tantas atividades e ações em favor dos trabalhadores. Eu, antes de passar aqui para o nosso Ailton Fernandes, que é diretor de formação política e sindical da FEPESP, Federação dos Professores do Estado de São Paulo, entidade presidida pelo Celso Napolitano, que também é o diretor-presidente do DIAP, eu quero voltar a 1964, porque foi o primeiro ano em que eu fui à escola, no primário. Então eu me lembro, eu morava na roça, e aí eu queria ir na escola, tinha uma ansiedade para ir na escola, eu não via a hora que chegava o primeiro dia de aula. E choveu muito, Ailton, no dia, e minha mãe disse, você não vai na escola, porque choveu muito, como é que você vai chegar na escola? Aí eu consegui convencer meu irmão mais velho a me levar na escola, porque eu queria conhecer a professora. E chegando lá, qual foi a minha decepção? Porque a professora, em razão da chuva, que tinha sido realmente torrencial, não tinha ido. Então foi uma substituta chamada Dona Terezinha, hein? Eu nunca mais me esqueci. E a minha primeira professora se chamava Maria do Carmo, e a professora que verdadeiramente me ensinou, porque a Maria do Carmo ficou grávida, foi a professora Isabel Galdeano. Então todo programa que eu faço aqui, eu homenageio a professora, as minhas professoras e a professora Isabel Galdeano. Quero mandar um abraço fraterno a todos os professores que nos assistem e nos acompanham, dizendo que é uma profissão louvável, é uma profissão absolutamente indispensável à vida de todos nós, especialmente à vida urbana. Ailton, muitíssimo obrigado. Você é professor de História, você está na ativa ou você está atuando no sindicato? Não, estou na ativa, sou professor da escola pública, estadual, e também sou professor de escolas privadas. Na escola pública você dá aula de história e na escola particular também é História? De História também. Quer dizer que você... E tem algum aspecto da história brasileira, assim, especialmente, que te chama a atenção, que você gosta de ensinar aos seus alunos? Você acabou de falar do João Goulart, não há dúvidas nenhuma que um dos momentos mais traumáticos que eu me debruço sobre a história é quando teve o golpe militar e a violência que foi feita contra, não apenas contra o João Goulart, mas contra uma tradição democrática brasileira que ainda estava incipiente, mas que foi violentamente interrompida com golpe, né, que muitos falam que é dia 31 de março, mas eu sempre falo que é 1º de abril, dia da mentira, né? Ficamos 20 e tantos anos cultivando uma mentira que foi o governo militar. Então, tem muitos pontos de história que me chamam a atenção, mas esse em particular, embora, ao contrário de você, eu não tenha estudado logo no início, no golpe militar, mas a minha formação no ensino fundamental toda foi justamente durante o regime militar. Perfeito. Eu quero dizer, Ailton, e você me corrige se eu estiver errado, que os professores foram alvos preferenciais da repressão. Eu vou citar alguns professores ilustres que foram caçados de pronto. Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Anísio Teixeira, Paulo Freire. Por que é gozado como as ditaduras, de um modo geral, elas têm um sadismo em relação à educação? Por que isso? Ô, João, o ataque que a ditadura fez à educação, ele é gigantesco. Essas pessoas que você disse aí muito bem, de fato sofreram muito com essa ditadura. Infelizmente, nós tivemos também na periferia professores que sofreram com a perseguição porque os milicos colocavam informantes na sala de aula e observando o que os professores falavam. Um colega meu, de Itaquera, por exemplo, perdeu a visão porque ele estava falando
da ditadura, criticando a ditadura. E logo que ele saiu da escola, o Mário, ele foi abordado por pessoas desconhecidas, pessoas sem identificação, e apanhou muito, perdeu a visão de um olho. Então, quando a gente pensa na repressão, a gente não deve pensar apenas nesses grandes intelectuais que sofreram e que a gente deve lamentar. Mas a repressão, ela foi em todos os sentidos, em todos os momentos. Um dos grandes problemas que a ditadura militar fez foi não investir na escola pública e abrir espaço para a escola privada. Certo. Foi justamente nas décadas de 60, 70 e 80 que o governo deixou de lado a escola pública e os empresários de educação, observando esse vácuo, entraram para transformar a educação em uma busca incessante de lucro, transformar a educação em mercadoria. Então, a ditadura militar, além de todos os males que ela fez para a democracia, ela é responsável direta pela crise educacional que a gente tem hoje. Perfeito. E tem um desdobramento que você está falando recente na área universitária. O Brasil criou grandes estruturas de ensino privado na área universitária. Hoje, salvo exceções, todos em mãos de empreendimentos multinacionais. Quer dizer, houve também uma internacionalização, uma entrada em cunha do capital internacional na educação, o que é ruim sob dois aspectos. Primeiro, que desnacionaliza um setor da economia brasileira. E segundo, que na área do ensino, evidentemente que isso é uma carga ideológica, que vem com uma orientação de fora. Ou você acha que não? Olha, outro aspecto que eu trabalho com meus alunos em História foi quando, na época da produção de látex no norte do Brasil, a Inglaterra fez uma biopirataria e levou sementes de árvores, de seringueiras, para ser plantada lá no Sudeste Asiático. Eu comparo essa entrada violenta dos grandes capitais internacionais na educação como algo parecido. A educação, ela é um setor estratégico para qualquer país. A produção intelectual de um país, ele tem que servir para o progresso desse país. Ora, quando você vê grandes corporações internacionais se apropriando da produção intelectual aqui do Brasil, eu não tenho como deixar de comparar com a biopirataria feita no caso das seringueiras. E que trouxe naquela época uma concorrência desleal, porque a produção do látex lá no Sudeste Asiático acabou afogando aqui a nossa produção, e eu não tenho dúvida que toda a produção intelectual feita por um país tem que ficar nele. A gente não pode ficar dependendo de tecnologia de outros países, como acontece hoje. Porque você sabe melhor do que eu que a compra de tecnologia ela é extremamente cara. Sim, então, eu fico muito receoso ao ver grandes corporações internacionais atuando na área de educação e se apropriando do nosso conhecimento. Olha, como o ensino a discussão sobre a educação, os educadores, os professores, nós vamos focar um pouco mais nos professores. É uma coisa apaixonante. Eu quero dizer o seguinte: o controle do conhecimento e da educação está diretamente relacionado à disputa hegemônica, à hegemonia geopolítica. Tanto é verdade que os Estados Unidos, isso não é teoria da conspiração, não, tá? Eles ficam identificando onde aparecem os luminários, os pequenos gênios, e vão lá e levam para os seus países. Já tem brasileiro, moleque que é bom em matemática e tal, eles levam pai, mãe e filho e diz, está garantido até a universidade, até a pós, salário para o pai, para a mãe, emprego, casa e tudo mais. Esse rapaz, agora brasileiro, que ganhou uma competição de matemática, já está articulado com uma universidade americana. Por quê? Porque o controle do conhecimento, a operacionalização do conhecimento, ou seja, a sua efetividade prática, isso é absolutamente decisivo. Vou citar um caso aqui, você que é historiador, só para a gente ficar um pouco aqui na história, porque esse é um assunto bacana. Todo mundo fala que a NASA foi montada pelos americanos,
quando se sabe que quem dirigia a NASA era o von Braun, que era um cientista alemão. E aí a lenda oficial de Hollywood fala que ele, né, movido pelos princípios franciscanos, decidiu ir para os Estados Unidos. Não, os americanos baixaram um helicóptero no território alemão e levaram o cara embora. Já tinham feito isso com o Oppenheimer. Pois é. Então, você vê que não se brinca com educação. E no Brasil, infelizmente, a educação foi durante décadas, sobretudo após o golpe de 64, tratada como uma coisa de segunda linha. A tal ponto que só em 2008, no governo pernambucano, que não gosta de ler, que é o Lula, tá? que desse ponto de vista ele é tosco, mas é muito inteligente, muito audacioso, nós conseguimos estabelecer o piso do professor. Porque todos aqui que nos assistem se lembram que passavam matéria nas emissoras de televisão com professor no interior do Ceará, do Piauí, do Pará, que sequer ganhava salário mínimo. De 2008 para cá, o professor passou a ganhar um piso. Eu não saberia citar de cabeça agora, mas é cerca de R$ 1.700. Não resolveu, mas é um avanço, não é, professor? Só para ilustrar um pouquinho o que você está falando, que eu acho que você está coberto de razão, o Sócrates, não o filósofo, o jogador de futebol, certo. Quando ele foi para a Fiorentina, ele foi entrevistado pela TV Cultura, eu me lembro como se fosse hoje, e o pessoal enchendo o saco, né? Falei assim, pô, você está indo para a Itália, vai abandonar o futebol brasileiro? E ele, muito inteligente que era, ele falou assim, olha, vocês estão lamentando que um jogador de futebol vai embora? Vocês deveriam lamentar os cientistas que vão embora, os biólogos, né? Então, o Brasil, o Sócrates, com aquela mente privilegiada dele, ele já apontava isso que você acabou de falar e que nós estamos falando aqui. Com relação ao piso, e de fato o governo Lula, ele tentou retomar os investimentos na área de educação, ele criou várias universidades federais, 7, até onde eu sei, são 7 universidades federais que ele e o último governo da Dilma criaram. O Fernando Henrique não criou nenhuma. E era professor. E era professor da Sorbonne. Com relação ao piso, que foi debatido no governo Lula, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico do Brasil, ele se nega a aplicar aqui o piso salarial. Não, pera. Agora, você está dizendo que no estado mais rico da federação, na unidade que tem um padrão de vida, digamos, se pegar o PIB, de país da Europa, não paga o piso? Não paga o piso. Professor lá de General Salgado, professor do Vale do Ribeira, tem gente que não ganha piso? O piso ele é formado por 2 aspectos fundamentais. O primeiro é a remuneração e o segundo é o tempo que o professor ele está na sala de aula. A chamada hora-atividade. Tem um terço. Né? Exatamente. Então, o que o governo do estado de São Paulo não faz não oferece para o professor esse 1/3 que eu vou chamar de ócio, pelo amor de Deus. Mas vamos usar o ócio produtivo, quer dizer, é aquele momento que o professor deveria ficar fora da sala de aula, se capacitando, tá entendendo? Lendo, é por isso que eu chamei de ócio produtivo, sim, né? Sim. Lendo, assistindo bons filmes. Então, o governo do estado de São Paulo, aqui, ele não aplica o piso nacional. E sai com subterfúgios dizendo que a remuneração ela está dentro do piso. Não é verdade, porque, como eu disse, o piso ele tem 2 aspectos. A remuneração e 1/3 de tempo para preparar a aula. Agora, Ailton, você está se referindo à rede pública estadual e eu estou pasmo aqui, porque eu sabia que no governo de Minas, Tucano, não se praticava o piso. E sabia, eu não sei se foi resolvido, que o glorioso companheiro Tarso Genro, advogado trabalhista de Santa Maria, também não cumpriu o piso lá no Rio Grande do Sul, que eu acho chocante. Um governo de esquerda não cumpre piso de professor. Se é um governo conservador, como era o de Minas, o Aécio, que é mais ligado, digamos, não é de direita, mas é mais conservador, eu sou contra, mas eu até compreendo dentro do que é a concepção de mundo que ele possa ter, né? Agora, aqui no estado de São Paulo, eu não sabia. Te pergunto, Ailton Fernandes, diretor de formação política e sindical da FEPESP, Federação dos Professores do Estado de São Paulo. As escolas particulares pagam piso? Excelente pergunta. A FEPESP,
e o Simples São Paulo, a qual eu faço parte, sou diretor também, ela representa os professores universitários e do ensino básico da cidade de São Paulo. Ensino básico entende-se como fundamental, que é a educação infantil, o antigo ginásio, né, primeira a quinta, que a gente chama de Fundamental 2, e ensino médio. Nesse ensino básico, nós temos piso. E é um desafio nosso, e é uma bandeira nossa, convencer os patrões de que este piso ele precisa ser majorado. Até mesmo para servir como um obstáculo para que escolas sem estrutura possam se estabelecer. Porque um outro grave problema é isso. Como eu falei lá atrás, há um vácuo na educação. Sim. Então, muitas pessoas, muitos aventureiros, inclusive, eles abrem escolas sem condições nenhuma e o piso baixo é um atrativo para isso. Correto. Tá certo? Agora, no ensino superior, nós não temos o piso. E essa é a nossa bandeira de luta agora na próxima campanha. Da FEPESP. Da FEPESP, porque a FEPESP pega 25 sindicatos do estado de São Paulo inteiro. Tá. Só para você ter uma ideia, 80% dos professores. Correto. Tá certo? Do estado de São Paulo. Então, nós estamos nessa briga para convencer os patrões do ensino superior de que o piso é fundamental para respeitar a carreira docente. Agora, o piso no setor privado seria quanto nas escolas privadas? Vocês já estabeleceram um valor? Não, como eu te falei, no ensino básico nós temos. Certo, que é a lei então, federal. Eu vou te... Não, porque o regime... no ensino básico privado. Exatamente. Certo, o regime de contratação é diferente. Tá. Esse piso que você está falando aí, que foi aprovado por Lula, no governo Lula, foi discutido no governo Lula, é o piso para as escolas públicas do Brasil. Tá certo? É lógico que ele serve como parâmetro para qualquer outra situação. Certo. Tá certo? Mas a gente tem o piso no ensino básico, sim, aqui em São Paulo. Perfeito. Eu quero, já me avisa o Fernando aqui, com a famosa papeleta, que nós temos um na linha. O na linha, professor, é um momento em que alguém que não pode vir ao programa, ele participa por telefone, porque a gente quer propiciar a possibilidade da ampla participação aqui. Então vamos chamar o na linha e tocamos o programa, ok? Eu sou João Franzin, quero crer que esteja falando com Lívio Enesco, advogado trabalhista e candidato à presidência da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, pleito que ocorrerá dia 10 de novembro. Tudo bem, Lívio? Tudo bem, Franzin, tudo bem, família, todos os seus telespectadores. É um prazer, uma honra estar falando com você. Muito obrigado, igualmente, Lívio. Me diga uma coisa, o que é essa associação? Ela é de base estadual, reúne os advogados que são empregados ou reúne todos os advogados que militam na área trabalhista? Nessa terceira hipótese que você construiu, é uma associação de caráter estadual que reúne todos os advogados que são advogados trabalhistas, tanto que funcionam no âmbito do 2º Regional, do TRT2 e no TRT15. Mas, infelizmente, ao longo do tempo, ela foi perdendo esse nível de representatividade e foi diminuindo a ponto de termos hoje somente 500 associados. De 100 mil advogados que se declaram advogados trabalhistas no Estado, 1/3 da nossa base, nós temos 500 associados, que mostra a falência dessa associação. Correto. Você concorre, então, pela oposição, é isso, Lívio? Eu concorro pela chapa 2, pela oposição, para mudar e tentar renascer das cinzas como se fosse uma ave fênix, né? Perfeito. Eu quero te dizer aqui que nós, jornalistas, resgatamos a ABI recentemente num pleito ocorrido dia 26 de setembro. A nossa gloriosa Associação Brasileira de Imprensa estava na draga. E o Domingos Meirelles, o Audálio Dantas, o Sérgio Gomes, o Juca Kfouri, o Alberto Dines, o Hélio Fernandes e tantos outros jornalistas se uniram e nós conseguimos lá vencer as eleições. Então está havendo um processo, quero crer que vamos ter sucesso, de resgate da ABI. E você está propondo o mesmo na associação. Olívio, quem é que vota, como vota e que jeito faz para votar? Infelizmente, a gente tem um estatuto que é inibidor do voto direto. Então, hoje a gente tem
pessoas que estão aptas a votar nesse colégio de 585 advogados, que são as pessoas filiadas até maio desse ano e que estão em dia com a tesouraria até o dia 11 de setembro, ou seja, pessoas que são sócias até maio de 2014 e que estão em dia até o dia 11 de setembro. É uma coisa estatutária que a gente não concorda, é antidemocrático, mas são as regras do jogo e a gente quer seguir o exemplo de vocês no ABI. Vamos ver se a Chapa 2 também consegue ter o mesmo êxito que vocês, que é transformar, mudar e tornar as entidades representativas. Perfeito. Que hoje elas representam um oligopólio de poder, representam pessoas que não são verdadeiros advogados, que se servem de entidade para poder participar do quinto constitucional e participar de outras situações que não a advocacia que a gente chama de umbigo no balcão, presidente. Doutor Lívio Enesco, caso eu seja um advogado trabalhista e queira ter mais informações, eu entro em contato contigo por que meios? Você pode entrar na nossa página do Face, que é a Voz Trabalhista Oposição Unida. Você pode entrar no e-mail também da Voz Trabalhista Oposição Unida. Pode nos procurar no fórum, porque é onde a gente fica diariamente, tanto no fórum aqui da Rui Barbosa, como o fórum da Zona Leste, como até o futuro fórum de Santo Amaro. Ou seja, as pessoas vão me identificar que eu sou, acho que, o advogado único que usa gravata borboleta, para você. Perfeito. Doutor... Você lembra de mim quando eu fazia o programa do Tenorinho? Pois é, Lívio. Tenorinho, Quantas vezes nos encontramos, né, Lívio? Que me deu, vi seu trabalho fantástico aí também, no Câmera Aberta. Começamos lá no Que é Isso, Companheiro. Para mim é uma honra resgatar esses antigos companheiros de luta aí. E agora, já renovando a ABI, quem sabe a gente renovando a associação, a gente consegue renovar o movimento. A gente está tendo um movimento sindical aí e um movimento das associações muito tarifado, muito cheio de proprietários, de latifúndios, de pessoas que efetivamente têm que ter sensibilidade de que o Brasil é outro, o Brasil precisa mudar e a gente precisa reconstruir o movimento sindical em todo o país, louvando de certo que o trabalho que muita gente fez no passado. Perfeito. Está na hora de renovar, né, Francisco? Perfeito. Doutor Lívio, muitíssimo obrigado. Eu estou aqui hoje com o professor da FEPESP, o Ailton Fernandes, falando de educação e dos professores, cuja data, né, foi marcada ontem, dia 15, aliás, hoje, dia 15 de outubro. Um abração. Uma data muito importante daqueles que constroem realmente o país pela base. Perfeito. Um grande abraço, Lívio. Grande abraço. Voltamos com o Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, debate-se questões ligadas às entidades, categorias profissionais, campanhas salariais, números da economia, naquilo que tem a relação com o mundo do trabalho. Hoje falando da educação, 15 de outubro, dia do professor. Eu quero citar este livrinho bacana, muito usado e desgastado, porque eu o consulto com regularidade, que é a Constituição Brasileira, a Constituição Cidadã, como bem cunhou o grande Ulisses Guimarães. Eu participei do movimento pela Constituinte, fizemos muito debate, marchas, etc. Fizemos um encontro de jornalistas sindicais na CNTI, na época, com o Sérgio Gomes, com a professora Arcelina e tanta gente. E eu quero ler aqui o que fala sobre educação. O artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Eu acho que o Constituinte, professor Ailton, ele foi feliz quando ele colocou primeiro a preparação para o exercício da cidadania e não aquela visão taylorista de que você tem que preparar primeiro para o trabalho. É um ponto de vista progressista este. Com certeza. Só para não perder a fala do doutor Lívio, eu vou voltar nisso daí que você... Mas assim, a gente precisa aqui no Brasil também voltar os olhos para a justiça do trabalho. Certa vez lá no Simpro São Paulo foi um sindicalista alemão falar conosco lá e eu perguntei para ele quanto tempo levava um processo trabalhista lá na Alemanha. Ele falou, demora muito. Eu falei, quanto? Ele falou, 3 meses. Puxa vida. Aqui eu sou responsável pelo departamento jurídico do Simpro São Paulo, a gente leva 1 ano, 2 anos para
para dar fim a um processo trabalhista quando tem recursos, etc. Então, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção também é na dinamização da justiça do trabalho. Perfeito. Agora, o assunto que você colocou, para mim, é um assunto muito valioso. Porque eu dou aula há 25 anos. E eu nunca, sempre peguei ensino médio, eu sempre falei para os meus alunos que eu não preparo os alunos para o vestibular. Perfeito. A preparação para o vestibular vai ser uma consequência da nossa aula. A primeira coisa que se deve ser feito na sala de aula é preparar a pessoa para ter autonomia, exercer a sua cidadania. E o que me deixa intrigado é que muitas escolas e agora universidades preparam os alunos não para exercer a sua cidadania, mas para prestar Enem, para prestar vestibular, no ensino superior prestar ENAD. Então eu fico imaginando que uma pessoa que se prepara para uma prova não necessariamente está preparado para a vida. Correto. Porque uma prova você se prepara para aquele momento. Você vê o próximo passo. Você vê a marola, você não vê o oceano. Esse texto da Constituição é maravilhoso. Esse texto da Constituição é maravilhoso. Perfeito. Né? E é dever de todos nós, da imprensa, dos Sim. professores, do poder público, dos mantenedores de escolas e faculdades, fazer com que ele realmente ocorra. Não existe nenhum país que se desenvolveu sem que os seus habitantes, os seus cidadãos, exercessem a sua cidadania. Nenhum. Na história, nenhum. Na história, nenhum. Perfeito. Olha, eu fiz questão de ler a Constituição porque apedrejada pela direita, dizem que a Constituição inviabilizou o Brasil. Tudo mentira. Tudo mentira. A Constituição de 88, ela é uma carta de alforria da cidadania brasileira, porque nós estávamos com nossos direitos individuais vetados pela ditadura, interditados pela ditadura, e nós reconstruímos o Estado de Direito no processo constituinte. Eu digo nós, porque o povo brasileiro participou, eu participei de marcha, de debate, os jornalistas participaram, etc., e nós produzimos uma peça avançadíssima, inclusive para os trabalhadores. Eu queria, ao falar nessa formação, ensejando a cidadania, que o Edgar Morin, vivo, né, está com 90 e tantos anos, perguntaram a ele qual é o papel do educador. Ele disse: o papel do educador é despertar o verdadeiro potencial do aluno. Essa é uma definição clássica, né, ampla e generosa. E, já que nós falamos da ditadura, que o Darcy Ribeiro, quando concebeu o CIEPS, era essa a ideia. Quer dizer, eu ensino, mas eu formo cidadãos também. Era ensino integral e um currículo muito amplo. E não é à toa que Darcy foi caçado e que o Brizola, todo mundo sabe aqui que eu era simpatizante do Brizola, até hoje, né? Gostava muito do Brizola, conheci o Brizola e tal. Nesses anos, nessas décadas todas, foi o líder político brasileiro que defendeu a educação como centro estratégico da construção de uma nação autônoma e soberana. Nessa conversa mole do Cristóvão Buarque, não que fala um nhenhenhê e não sai daquilo. O Brizola, ele tinha efetividade, ele defendia e fez cerca de 500 CIEPs. Então, quero registrar isso porque eu considero... E no Rio Grande do Sul ele tinha feito também. Esse dado é chocante, de tão grande. Você imagina, telespectador e telespectadora, que um governador, em 4 anos no Rio Grande do Sul, pré-1960, construiu 6.300 escolas. 6.300 escolas, inclusive escolas de tábua, porque não havia alvenaria, não havia tijolos, fazia-se escolinha de tábua para 10 ou 15 pessoas. Mais de 6.000 escolas. Hoje eu fico chocado, no sentido negativo, que uma estação de metrô com tanta tecnologia demora 5, 6, 7 anos para construir uma estação de metrô, porque essas obras públicas adquiriram muitos sócios nesse período e elas têm que ser caras, que é para pagar regiamente todos os sócios reais
e todos os sócios e interesseiros das obras. Então, 6.300 escolas não é para qualquer um, é para um cara chamado Leonel Itagiba de Moura Brizola, que esse sim era fera. Bom, estamos aqui, se não falo mais com o entrevistado, aí desequilibra o programa, aí fica chato o programa, eu fico falando aqui, fazendo sermão. Nós estamos hoje falando de educação, de professores, de educadores, com Ailton Fernandes, diretor de formação política e sindical da FEPESP. Alguém deverá me perguntar, poderá perguntar, por que só tem uma pessoa? Nós convidamos a POSP, a professora Maria Isabel, a Bebel, ficou de vir, não pôde vir. Depois nos informaram que viria o glorioso Leandro Alves de Oliveira, secretário-geral da POSP, também não veio. Agora me informaram, por último, que o professor que viria, cujo nome eu não sei, ele está perdido no caminho. Esperemos que chegue e tenha pelo menos 30 segundos para falar, que a ele será reservado o direito de se manifestar. Fernando me avisa que tem um intervalo, vamos ao intervalo, voltamos já falando de educação, educadores e professores, ok? Já voltamos. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. A prevenção do câncer de mama, ação propagada nas bases dos 68 sindicatos filiados pela Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo e tema inclusive do concurso Miss Comerciária Paulista de 2014, será incluído na agenda da Uniaméricas Global Union para ser debatido em todo o continente americano. A prevenção do câncer de útero também fará parte da agenda por sugestão da Uniaméricas. Representaram a FEComerciários as presidentes Rosimeire Lara dos Santos Novaes, de Registro, Rosana Alarcon, de Fernandópolis, assessora da presidência Vivian Marques. Dos Sincomerciários de São Paulo participaram as diretoras Rosilânia Correia de Lima e Graça Reis. Piracicaba conheceu sua Miss Comerciária no último dia 9 de outubro. Foram 25 lindas candidatas. E a vencedora foi Mariana de Oliveira Casarim. Representou a Federação José de Souza Vilarim, o Zequinha, presidente dos Sincomerciários de Cotia. Limeira, no último sábado, dia 11 de outubro, realizou sua 22ª edição do Miss Comerciária 2014. A mais bela, na opinião dos jurados, foi Nayara Mesquita. Representou a diretoria da FEComerciários, Rui Queiroz, presidente dos Sincomerciários de Sorocaba. Olha, a Nova Central tem por princípio, a defesa da soberania nacional. Evidentemente, a Petrobras para nós, a grande empresa nacional. Então, a gente quer a defesa da Petrobras, a defesa do pré-sal, e, inclusive, nos posicionamos contra esse último leilão que teve do postulado de Libra. Tem que ter uma política, tem que ter um plano, entendeu? Porque só assim é que nós vamos ter a absoluta independência, autonomia e condições de ter dinheiro para investir na saúde e na educação. Para o presidente da Contrato, Moacir Roberto Techa Resvaldi, o Seminário Nacional sobre Questões Políticas, Sociais, Econômicas e Sindicais foi uma realização ver um auditório repleto de pessoas interessadas em aprender e tomar uma decisão consciente nas próximas eleições. Sucesso. Isso traduz o nosso evento. Hoje nós tivemos a casa cheia com 230 dirigentes sindicais, professores da mais alta categoria, discutindo a questão política, a questão de ética, questões importantíssimas para o movimento sindical. Muito bem, voltamos ao vivo com Câmera Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho, dá perguntas dos telespectadores, colocaremos já na roda as perguntas, mas eu quero aproveitar que o Moacir Tesch apareceu aí na tela para mostrar um livro que ele é o autor. Moacir Roberto Tesch Resvaldi,
Contratu informa 200 editoriais. É um período de 15 anos dos editoriais, 200 editoriais do jornal da entidade chamado Contratu Informa. Muito interessante, eu até publiquei um artigo lá no site da Agência Sindical essa semana, 3 livros, em que eu comento este livro, comento o livro dos engenheiros dos 80 anos e comento também o Quem Foi Quem na Constituinte, ao ensejo do segundo turno, que na página 262 mostra como votou o jovem constituinte Aécio Neves. Já falei com o Moacir, vamos fazer um programa aqui, se Deus quiser, a respeito deste livro, porque é muito bacana. Eu fico feliz quando sei que o dirigente sindical lê um livro. Quando escreve, então, fico exultante, porque realmente é um salto de qualidade, viu, professor? Professor Ailton, aqui temos, falou da educação, os meios de comunicação também têm responsabilidade estipulada na Constituição para contribuir pela educação. Vou ler aqui, olha, o que diz o artigo 221, item 1º. Na produção e programação, preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. É tudo o que a nossa mídia não faz, sobretudo as grandes emissoras. Gosta de explorar a tragédia, a miséria humana, ficar fazendo esse denuncismo, porque isso rende bochicho e rende comentário, etc, etc. Educação que é bom, a Rede Globo passa de madrugada, lá o negócio que ensina é 5 da manhã, ninguém tem condições de acompanhar, evidentemente. Ivani do Ipiranga pergunta ao professor Ailton Fernandes, diretor de formação política e sindical da FEPESP, Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Qual a sua opinião sobre as categorias que são contratadas por sistema de escravidão, sem direito a nenhum benefício e ao término do contrato a pessoa precisa ficar 200 dias sem trabalhar para poder retornar com outra situação? O que tem a dizer sobre esta situação precária? Mas está se referindo a professores? Está se referindo a professores do Estado de São Paulo. Talvez o rapaz da POSP pudesse dar mais elementos, mas como eu estou na escola pública, eu posso falar para vocês que é aviltante a contratação de professores, como, por exemplo, para a categoria O, tá certo? Que esses professores, eles não têm direitos aos direitos que nós temos, que nós que somos efetivos, né? Eles não podem ficar doentes, porque eles têm um limite de licenças médicas ao ano. Mas isso é ilegal. É o né? assinte, sim, mas o governo geral do Alckmin, que está aí, já vai para o 3º governo dele. Se somar tudo, são 3 governos e meio, porque ele sucedeu após a morte do Covas. Ele precarizou de tal maneira a situação dos professores que esses professores de categoria O, é chamado de categoria O, eles ficam reféns de uma situação que eu volto a dizer, é aviltante. É aviltante. Por quê? Não tem os mesmos direitos, não tem progressão na carreira. Sim. Porque como o contrato é temporário, eles não conseguem... Quer dizer, não formam uma carreira, na verdade. Não formam uma carreira, tá certo? Perfeito. Então, isso é um dos crimes que se faz com a educação, porque o que você vê ali são professores extremamente penalizados, desmotivados, mas apesar dessa desmotivação, suam para fazer uma educação de qualidade, dentro das limitações dessas pessoas. Esses professores, quando entram na sala de aula, eu sei disso porque conheço vários, esquece a situação aviltante que sofrem. Mas quando sai da sala de aula, vem toda a carga em cima deles. Então, respondendo para Nívia, né? Nívia, Ivani, perdão, Ivani. É aviltante, Ivani, e eu penso que os sindicatos dos professores do Estado de São Paulo, juntamente com os movimentos sociais, devem se posicionar fortemente, embora a POSP se posicione. Correto. Perfeito. Eu quero registrar os nossos telespectadores e amigos que participam. O Robson Jugazola, que é jornalista e diretor aqui, não pôde vir, que ele está no Congresso em São Pedro, mas deixou sua pergunta. Disciplinado como é o Robson, ele não negou fogo.
Você vai responder daqui a pouco. O que o novo governo Alckmin traz de novidade para a educação? Daqui a pouco. Tem aqui também o Jaime do Bonfilioli. As aulas de formação política têm algum componente ideológico? Pergunta o Jaime. E o Nildo Nogueira faz uma longa e correta observação e diz o seguinte: o Nildo, ele é do bairro do Limão e ele é dirigente sindical comerciário. Eu tenho uma filha professora e quero parabenizar o Dia do Professor. Hoje, infelizmente, não são valorizados como deveriam, tanto pelos proprietários dos estabelecimentos de ensino, quanto pelos próprios alunos. O que falta, diz o Nildo, é os pais ensinarem os filhos a educar e respeitar o próximo para melhorar a educação. No adulto, há pouco interesse hoje em aprender, e sim só tirar o diploma, que é o que você estava dizendo ali. Hoje o estudo está ficando em segundo plano devido à falta de calor humano pela sociedade e respeito aos professores. Fico muito feliz que o programa trate do tema na data e parabéns ao professor Ailton pelo seu conhecimento. O Nildo está colocando uma coisa que é absolutamente indispensável, que é o calor humano, né, professor? Nildo, eu agradeço as suas palavras e o que está acontecendo agora é um fenômeno estranho. As famílias estão terceirizando a educação dos seus filhos. O que acontece é que muitas vezes os professores recebem alunos, crianças, jovens, que não trazem nenhum tipo de freio social. Por quê? Porque as famílias, aquelas de classe média dizem, sim, eu pago a escola, é função da escola educar meus filhos. Aquelas que vão para a escola pública falam assim, o poder público tem que educar os meus filhos. Sim. Então, não estou falando que isso acontece em todas as famílias, mas, no geral, isso que acontece. O que é um erro, porque... Aliás, outro dia eu encontrei um amigo meu que é vigilante, o Mauri. Perguntei ao Mauri, mas como é que está aquele teu moleque, teu filho? Não, rapaz, já está fazendo engenharia. Disse, puxa vida, Mauri, quer dizer que nós ficamos velhos mesmo. Está fazendo engenharia e como é que está? Ele disse o seguinte, ele está se virando, sabe por quê? Escutei isso de um vigilante. Ele está cuidando da educação dele porque o mais importante eu já dei. O que você deu? Eu dei a formação. Bom, então é o que eu estou falando de freio social. Exatamente, tem que dar a formação. Agora, voltando ali à primeira pergunta, eu realmente, do Geraldo Alckmin, eu não espero nada. Tá certo? Inclusive porque a campanha dele não citou educação. Ele acha que nós estamos num momento privilegiado da educação, o que não é verdade, né? Então, realmente, esse governo do Geraldo Alckmin, que está há 20 anos aí, tomando conta da educação do Estado de São Paulo, ele, teve Serra, teve Covas, teve Geraldo, cada um que entrava colocava uma política educacional diferente, sem continuidade nenhuma. Eu até acho que poderia ter uma política ruim, sim, mas que tivesse permanência. Tivesse um padrão, uma que direção. Tivesse um padrão, porque o que acontece é um assinte. Perfeito. É um assinte. Com relação à questão ideológica, a educação é ideológica, assim, não tem jeito. Eu citei Sócrates, o jogador, agora eu vou citar Sócrates, o filósofo. O Sócrates, o filósofo, foi condenado à morte porque ele subvertia, através da educação, o que é subverter? Modificava a juventude, fazia com que a juventude pensasse, e o ato de pensar colocava em risco o status quo da democracia ateniense, de quem controlava Atenas. Perfeito. Então, não há dúvida que a educação é ideológica, sim. E questionadora, porque o Sócrates tinha aquele método, a maêutica, se não me engano, eu estou citando de cabeça, faz 300 anos que eu não leio mais sobre isso, que ele questionava. Questionava. E ao questionar, obrigava as pessoas a pensarem. Perfeito. Então, ao pensar, as pessoas exercem sua cidadania. Isso tem um nome, chama dialética. Eu quero dar uma informação. Eu respondido ao Robson, respondido ao Jaime, ao Nildo, muitíssimo obrigado. Ivani, muitíssimo obrigado. Um dado do CAGED. Indústria se recupera e emprego formal gera 123,7 mil vagas em setembro. Mês teve o segundo melhor desempenho de admissões da série histórica do CAGED, com destaque para a reação do setor industrial, que gerou 24.837 novas vagas. Este ano, no acumulado do ano, são 904 mil vagas. E o ministro Manuel Dias
afirma que nós geraremos 1 milhão de postos de trabalho no Brasil, o que é um dado muito importante. O mundo está gerando desemprego em massa, às vezes até desemprego em massa, e nós estamos gerando emprego em grande quantidade. E o importante, também está tendo ganho real de salário. Eu não trouxe a estatística aqui para não ficar muito maçante, mas teve ganho real também na média. E quando faz o acumulado de 2003 para cá, também é significativo o ganho em relação ao INPC. O Fernando está me avisando que tem a reportagem, temos uma externa. Professor, a gente tem uma matéria externa, aliás, que é com um professor, por coincidência, que é o Ramatiz Jacino, que é do INSPIR e que é professor. Mas não vai falar de educação, vai falar a respeito do INSPIR. Vamos à matéria, voltamos já já com o professor Ailton da FEPESP. Ramatiz, o que é exatamente o INSPIR? O INSPIR é uma ONG que foi criada em 1995 por iniciativa do movimento sindical, do qual participam a CUT, a Força Sindical e o GT, aqui no Brasil. E participa também a AFL-CIO, a Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, que congrega centrais sindicais de toda a América. O que exatamente faz na prática? Age articuladamente com o movimento sindical como um todo, não só com as entidades que fazem parte do INSPIR, mas outras entidades sindicais também. Ele tem por objetivo, principalmente, formar os trabalhadores na luta contra a discriminação racial, no que diz respeito à legislação, no que diz respeito aos seus próprios direitos, os avanços que o movimento sindical teve na questão racial, e também denunciar o racismo na sociedade e no mundo do trabalho em particular. Ramatiz, eu sou um sindicalista, digamos, setor de laticínios de São Paulo. Aí eu ouvi falar no INSPIR, eu achei bacana e quero participar. Como é que eu faço? Na verdade, o INSPIR não tem uma participação individual, porque senão ele estaria se propondo a substituir os sindicatos, que não é essa a nossa ideia. A ideia do INSPIR é ser uma entidade das centrais sindicais, né, das organizações sindicais, que assessora as organizações sindicais. O trabalhador e a trabalhadora deve se filiar no seu sindicato e o seu sindicato, por sua vez, filiado às respectivas centrais. E como é que eu fico conhecendo melhor o trabalho do INSPIR? Como é que é a comunicação do Instituto com a coletividade? Nós temos um site que é www.inspir.org.br. Nós temos uma publicação mensal e nós temos algumas cartilhas que a gente tem publicado, especialmente para formação dos trabalhadores, colocando um pouco a história do trabalhador brasileiro, as pesquisas recentes do DIES e outros institutos que mostram a discriminação racial no mundo do trabalho, a legislação que nos protege, as convenções da OIT que dizem respeito à igualdade nas relações de trabalho. Então a gente tem um farto material, tanto no nosso site, quanto material impresso, que vai no sentido de formar os trabalhadores na luta pelos seus direitos. Eu entrevistei o Ramatiz Jacino, que preside o INSPIR. Ele já deu até o endereço do site, portanto, se você quiser conhecer mais, acesse o site do INSPIR, procure a entidade, porque ela disponibiliza materiais impressos também, que vão ajudando na educação política, na luta contra todas as formas de discriminação. Aliás, obrigado, Ramatiz, pela sua entrevista. Você é sempre muito parceiro, muito generoso. E eu recebi até hoje um e-mail lá na agência sindical que haverá uma mudança na presidência. É um menino que eu até conheço, ele é do setor dos químicos, lá de Rio Claro, se não me engano, e que vai ser o presidente. E aí nós faremos uma entrevista com ele assim que ele assumir. Professor Ailton, você, de certa forma, já falou um pouco sobre as condições de trabalho, dessa contratação precária, sem direito, o professor não pode ficar doente, uma coisa absolutamente inadmissível. Mas o que pega mais nas condições de trabalho? O que está ruim para o professor na sala de aula? O cotidiano. O cotidiano. Uma das nossas bandeiras é a redução, o estabelecimento de um número máximo de alunos por sala de aula. A gente avalia que isso seria um avanço significativo se nós conseguíssemos colocar nas salas de aula não a quantidade que nós temos hoje, que
Em muitos casos chega a 40, 50 pessoas no ensino básico e nas universidades a mais de 100. A qualidade do ensino, ela está diretamente ligada à remuneração, Sim. ao tempo, como eu já te falei, ocioso Sim. de produção intelectual, de capacitação intelectual, e a atenção que o professor dá para os seus alunos. Tá. Esses são os 3 elementos fundantes. Não é possível um professor dar a atenção necessária para uma sala, para um aluno, se a sala tem 35, 40, 50 alunos. Tá. Então esse cotidiano, por quê? Porque não é só a aula expositiva ali, ô João. É trabalho para corrigir, é prova para corrigir, são avaliações subjetivas que é preciso fazer com os alunos, avaliar o seu amadurecimento psicológico, intelectual. Tudo isso faz parte da lida do professor. E eu digo para você que esse trabalho é muito prejudicado pela quantidade de alunos na sala de aula. Perfeito. Então esse cotidiano, muitas vezes, faz com que a educação não tenha a qualidade que ela deveria ter. Correto. Eu quero registrar aqui a participação da Mônica da Penha, que se diz professora. Parabéns ao programa por debater o tema com o entrevistado que vivencia a realidade na sala de aula. Ele está falando com bastante propriedade do que acontece no dia a dia do professor. Também sou professora e a realidade em que vivemos é bem diferente do que as pessoas acham. Por quê? Porque a escola tem um contexto. O contexto é a sociedade. Se ela fica no bairro carente, evidentemente que ela também reflete as próprias carências desse bairro. Num bairro violento, reflete a violência. Num bairro, digamos, sem serviços públicos, de ônibus, de saneamento básico, de segurança, de serviços públicos essenciais, a escola acaba refletindo isso, não é, professor? Em muitos lugares, não é uma ilha, né? Em muitos lugares, o único aparelho social que se apresenta ali para a comunidade usar é a escola, é a quadra. Então ela é invadida, por exemplo, no final de semana. E é lógico que nessa invasão sem controle há depredação. Está entendendo? Então, essa situação aí das escolas mais para a periferia, né, esse cotidiano ele fica mais aviltado ainda dos professores. Correto. Porque numa escola que é depredada, você imagina, por exemplo, você passando lição numa lousa que sofreu ataque. Não dá. Perfeito. Professor, caso o senhor pudesse se encontrar aqui na sua frente, Dilma e Aécio disputam o segundo turno e tivesse a oportunidade de falar 2 minutos com ele sobre educação, que recomendação o senhor faria para os que pretendem dirigir, governar, administrar, gerir a 7ª economia do mundo? Eu vou voltar a falar aquilo que nós dissemos aí no início. A educação, ela é uma questão estratégica para qualquer país. Tá certo? A gente pega, por exemplo, o caso da Coreia do Sul, que transformou a educação em prioridade, isso há 20, 30 anos atrás, e elevou o status do professor a de engenheiros, a de médicos. E eu estou falando aí numa questão remuneratória. Não estou falando de outra coisa, não. Porque aqui no Brasil hoje, os professores gozam de um status social bem aceito. O professor, ele é bem aceito aqui. O que eu diria para os dois candidatos à presidência é que não é possível pensar num projeto de Brasil se nós não pensarmos no projeto de educação. E esse projeto de educação é a educação básica. É esse projeto de educação que vai criar pessoas capacitadas para pensar grandes projetos tecnológicos no futuro. Então, eu faço votos de que esses 2 candidatos, quem quer que seja, observe isso, porque sem essa opção pela educação, o Brasil continuará a patinar na área tecnológica. Professor Ailton Fernandes, se a eleição fosse amanhã, o senhor votaria Aécio ou Dilma? Eu votaria na Dilma, justifico o meu voto a ela, dizendo que, apesar
das nossas carências educacionais nos últimos 12 anos, na esfera federal, foram criadas universidades federais, que não tinham sido criadas tantas em tão pouco tempo. Mas eu não apenas votarei nela, como cobrarei. Correto. Tá certo? Porque a gente tem uma falha na nossa democracia, que é votar e esquecer em quem votou. Os candidatos que eu votei, né, ligados à educação, eu cobrarei os mandatos dele voltados para a educação. Da mesma maneira, cobrarei a Dilma se assim ela for eleita. Perfeito. Eu quero agradecer muito o professor Ailton Fernandes, diretor de formação política e sindical da FEPESP, Federação dos Professores do Estado de São Paulo, que discorreu aqui sobre assuntos de educação, condição de trabalho do professor, cidadania política, discorreu com conteúdo. Não é à toa que ele dirige o setor de formação política e sindical da FEPESP, porque só pode exercer uma função dessa quem tenha conteúdo, quem tenha experiência, quem tenha compromisso. Anuncio, antes de encerrar o programa, que nós fazemos um programa na rádio da Agência Sindical, na rádio web, www.agenciasindical.com.br, toda sexta-feira. Programa da sexta, entrevista dia 17, com a secretária nacional de comunicação da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil, Raimunda Gomes, a Doquinha. Ela vai falar sobre a agenda dos 16 dias de ativismo sobre a violência contra a mulher, que ocorre a partir de 20 de novembro. A agenda foi definida essa semana pelo Fórum das Centrais Sindicais, composto pela Força Sindical, CUT e Nova Central, o GT e CTB, a quem eu parabenizo pela atitude. Eu quero encerrar o programa dizendo que eu gostaria muito de ter tido aqui a presença de um representante da APOESP. Eu fui muito amigo e gostava muito do Carlos Ramiro, do Carlão, que foi presidente da entidade. Tenho lá um bom contato com o Guido, que é um dirigente bacana, gente boa. E quero crer que a APOESP não tenha vindo aqui por um motivo de força maior. Porque, sobretudo no campo cutista, há um discurso muito pronto de que os meios de comunicação são fechados, que tem um latifúndio midiático. E aí quando você propicia, porque eu não ofereço, porque a TV, eu sou um usuário da TV, quando você propicia a possibilidade de um professor vir aqui e dar o seu recado, discutir com a gente educação, tratar desse assunto tão estratégico, você não tem a representação de uma entidade tão importante como a APOESP. Então, eu quero crer que amanhã eles passarão lá um e-mail para a gente na agência sindical explicando a razão da ausência, porque a mídia verdadeiramente não trata a educação. Eu quero crer que essas oportunidades elas são preciosas e a gente não pode desperdiçá-las. A todos e a todos que nos acompanham, quero desejar aqui um bom final de semana, amanhã é quinta, e daqui vamos já para o final de semana. Quarta-feira que vem estaremos aqui com um novo Câmara Aberta Sindical, debatendo o mundo do trabalho. Forte abraço a todos e a todas. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.